Fala galera, beleza? Eu me chamo Niel, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje estou trazendo para vocês aqui o segundo vídeo da API que nós estamos desenvolvendo em Node, né? Aprendendo a utilizar o Node. E aqui nós vamos estar desenvolvendo a nossa integração com o banco de dados, tá? Então vamos passar ainda por cima de alguns conceitos, né? O banco de dados que nós vamos estar utilizando é o MongoDB. E nós vamos estar usando o serviço em nuvem mais famoso do Mongo, que é o MongoDB Atlas, né? Então dessa forma nós vamos ter mais facilidade para lidar com eles. Eu não vou precisar entrar em Docker nessa playlist ainda, mas eu vou trazer Docker aqui ainda, tá? Então o serviço em questão que eu tô falando aqui é o MongoDB Atlas, tá? Então quando você for criar a sua integração com o MongoDB Atlas, você vai precisar criar uma conta lá, né? E após fazer o processo de início de conta, ele vai perguntar para você qual plano você quer. Você coloca que você quer o plano gratuito, não sei que você queira pagar também, mas o plano gratuito deles é super suficiente para o que nós vamos fazer aqui. E depois disso ele vai selecionar, ele vai redirecionar você para você escolher onde e qual vai ser o seu cluster, né? Então o cluster ele sempre busca qual é a melhor opção oferecida para a sua região, né? Ou seja, que para nós é a dos Estados Unidos que está oferecida lá por padrão, então eu simplesmente dei next. E depois disso você vai cair nessa página aqui, né? Nessa página aqui, o seu cluster provavelmente vai estar carregando ainda, e sim, demora a criação do cluster, então você pode ter que esperar aí para mais de uns 5 minutos, né? Só que enquanto você espera, você pode vir aqui em Database Access, tá? Aqui nós vamos estar criando um usuário, então inclusive eu vou estar deletando o meu aqui, ó. Vou dar um delete nele, né? E você vai ter essa página aqui. E quando você faz uma modificação aqui nos usuários, ele demora um pouco para fazer o deploy também, essa modificação se tornar efetiva, tá? Então você vai vir aqui em Add New Database User, tá? Método de autenticação deixa como senha, eu recomendo deixar como senha, tá? E aqui você coloca o nome do seu usuário e aqui uma senha para ele, tá? Eu vou estar criando uma senha super básica aqui porque no final das contas eu vou ter que mudar ela depois, tá? Para vocês não terem acesso, porque eu vou acabar mostrando para deixar um pouco mais intuitivo e depois eu troco a senha, tá? E aqui você deixa em Read and Write to Any Database, então nós vamos estar criando o usuário admin que ele vai poder fazer todas as coisas na nossa database, né? Então, adicionando esse usuário aqui, depois você vem aqui em Network Access, e aqui também eu vou deletar novamente, tá? Essa é mais uma modificação aqui do cluster, e você vai ver aqui em Add IP Address, né? Porque nós precisamos adicionar um endereço de IP que seja autorizado a acessar nossa aplicação, né? Só que nós podemos autorizar ele para qualquer localização. Se você quiser adicionar somente o seu IP, vai na fé, mas você pode adicionar somente um local. Você pode permitir a autorização para qualquer lugar, né? E eu vou estar utilizando essa, eu vou dar um confirm, porque eu tenho o hábito de utilizar, de às vezes programar em notebook em outros lugares, então eu prefiro ter acesso a todos os meus projetos de estudo, tá? Então, após ter feito isso, aqui o cluster ele vai ficar como atualizando, tá? E assim que essa mensagem sumir aqui, significa que as suas alterações foram com sucesso e a gente pode dar continuidade, tranquilo? Beleza, meu processo já foi concluído aqui, né? E depois de ter realizado a configuração do seu cluster aqui, você vem em Connect, tá? Para nós conectarmos. Ele possivelmente vai aparecer algumas outras coisas aqui para você, de configuração de database e de network, mas nós já fizemos, então não tem problema. E aqui ele oferece algumas opções para você se conectar, tá? Conectar a nossa aplicação, que nós vamos estar utilizando para conectar a nossa API Node pro banco de dados, e também tem Connect using MongoDB Compass, né? Eu vou estar utilizando essa opção inicialmente, tá? Porque nós vamos usar o MongoDB Compass para visualizar a nossa base de dados com mais facilidade, tranquilo? Então você pode baixar ele aqui, tá? Ele tem as opções aqui para os sistemas operacionais, aqui tem o Ubuntu 64-bit, e aqui ele vai baixar um .deb, né? Então você instala o .deb, e então depois de ter instalado, você vai copiar essa URL aqui, tá? Que ele aparece aqui, que ela é necessária para fazer a conexão no MongoDB Compass, tá? Então eu vou abrir aqui ele. Então aqui no seu MongoDB Compass você provavelmente vai ter alguma coisa aqui para criar uma conexão, tá? E aqui nesse local você vai colar a URL que você copiou ali, e aqui em Password você vai substituir pela senha que você criou lá, tá? E depois dando um connect aqui, ele já vai conectar no seu banco. Lembrando, se você fez tudo muito rápido e ele ainda aparece aqui We are deploying your changes, você nunca vai conseguir se conectar a esse banco, tá? Então eu vou criar uma aqui, tá? E aqui você dá o nome que você quiser, vou dar o nome da videoteca, afinal é a aplicação que nós estamos fazendo. E vou colocar aqui a collection name dela, tá? Eu vou dar um create database. Pronto, e aqui você pode entrar aqui e você vai ter uma collection.
E dentro dessa collection aqui nós temos o local onde vai ficar os nossos dados, tá? Então dessa forma nosso banco já está de pé, rodando, nós já conseguimos visualizar ele como um DB Compass. Falta nós conseguirmos conectar nossa aplicação com ele, tá? Então para isso nós vamos vir aqui, tá, no nosso server.js e vamos começar a estruturar nossa conexão com o banco, beleza? Primeiramente, antes de tudo, nós precisamos ter a biblioteca que vai se conectar com o banco e realizar essa conexão para nós, tá? Então eu vou estar utilizando aqui o Mongoose, então eu vou fazer um yarn add Mongoose, que ele é o responsável por interagir com a nossa aplicação em Node, tá? O nosso banco Mongo. Beleza, então sabendo disso, agora nós vamos estar criando aqui a nossa primeira conexão com o Mongoose, tá? Então nós vamos chamar ele aqui, nós vamos importar ele, const Mongoose, require de Mongoose. Essa parte aqui a gente já tá craque em importação, né? Eu só gosto de deixar as importações do Node Module todas acima das importações de arquivos, tá? Por questão de padronização do projeto mesmo. Aqui eu vou estar dando Mongoose, né? Que a gente importou, .connect, tá? O connect é o que já disse, que ele vai se conectar com o nosso banco, tá? E ele aceita duas coisas, dois parâmetros. Um deles é a URL que ele vai se conectar da nossa base de dados, e o outro é o que ele vai fazer ao se conectar, mesma coisa, tá? Então aqui eu vou passar a URL que nós vamos buscar aqui, não é a mesma do MongoDB Compass, tá? Então você tem que vir aqui para se conectar e vir aqui em Connect Your Application, que ele vem com uma URL diferente, tá? Como nós selecionamos, se você selecionou JavaScript lá na sua criação, né, do MongoDB Atlas, ele já vai aparecer aqui o driver do Node. Se não aparecer, você seleciona o driver do Node aqui, que ele já vem com um template da string, tá? E mesma coisa aqui, ó, ele vem com essa password que você vai substituir pela sua senha que colocou lá no banco, certo? O segundo parâmetro aqui são algumas configurações de conexão, tá? Que, por padrão, todas as aplicações que começam com... que utilizam Mongo ultimamente tem que utilizar essas configurações, tá? Então, uma delas é a Use New URL Parser como True e o Use Unified Topology como True também, tá? Por que dessa configuração? Basicamente, o Mongoose foi evoluindo ao longo do tempo, né, melhorando sua conexão com o Mongo, só que as aplicações legado ainda precisam continuar funcionando. Então, para você criar aplicações mais atualizadas, você tem que passar as informações aqui. Senão ele até vai ficar incomodando aqui no seu console, que é a maneira que ele faz com as aplicações legados que não sofreram essa atualização, certo? Depois disso, nós vamos receber aqui numa variável db, de database, né, o mongoose.connection, tá? E esse mongoose.connection são as informações de conexão do Mongoose, tá? E depois nós temos algumas propriedades do connection, como o on, ou seja, quando algo acontecer, então db on, e nós vamos passar o que vai ter acontecido aqui, tá? Então, quando ocorrer um erro, nós vamos executar uma função, tá? Nós vamos executar uma arrow function aqui. Então isso aqui ele está dizendo que quando o db on error, ou seja, quando houver um erro, nós vamos executar uma função. Essa função ela vai receber o erro por parâmetro. E aqui nós vamos lançar um console.log ou console.error com o nosso erro, tá? Depois disso, o db.once, ou seja, ele vai fazer algo somente uma vez, e ele vai fazer algo quando ele abrir, ou seja, ele vai fazer essa função que nós vamos estar passando aqui depois, só uma vez, e ele só vai fazer isso quando abrir, tá? E o que nós vamos estar fazendo aqui é um console.log, tá? Deixa eu colocar aqui um emoji aqui da caixinha, que é o da base de dados, e vou colocar aqui connected to the database. Ou seja, quando ele se conectar com a base de dados, ele vai nos dar esse retorno aqui, certo? Então, salvando tudo isso e dando um yarn dev, ele já startou uma back-end e ele se conectou com a base de dados com sucesso, tranquilo? Se você tiver algum problema nesse processo aqui, revisa o seu código, e se não conseguir ainda assim, me chama lá no servidor do Discord, que eu vou estar deixando o link aqui na descrição, que é um servidor do canal agora, onde eu vou estar utilizando para compartilhar coisas com vocês e também para tirar as dúvidas a respeito dos vídeos aqui do canal. Tranquilo. Agora aqui dentro da source, eu só vou estar fazendo outro arquivo, database.js, porque eu também acho
que apesar do server sim iniciar a aplicação, ele não é responsabilidade dele se conectar com o banco também, tá? Então tudo isso aqui da conexão, esse Mongoose Connect aqui, deve vir aqui no database.js. Aqui nós temos que importar o Mongoose também, tá? Então, Mongoose require Mongoose, tá? E colar aqui embaixo a parte da conexão, certo? E tudo isso aqui, ele vai ser uma função, tá? Que vai ser atribuída aqui. Então nós vamos ter a function connect to database, tá? E essa função aqui... Opa! Caralho! Essa função aqui vai estar executando o que nós passamos aqui, tá? E isso aqui também aqui dentro. Então dessa forma nós conseguimos ter uma função para se conectar com a base de dados, tá? E se eu salvar aqui, ó, ele vai conectar com o nosso back-end, mas ele não vai startar, né? Então o que nós precisamos fazer? Aqui nós precisamos exportar essa função. Então no module.export nós vamos passar o connect to database, tá? E aqui no server.js nós vamos estar importando ele, tá? Então aqui é const connect to database. A gente vai estar fazendo require no arquivo ./database, tá? Então a gente já consegue pegar a nossa variável aqui, só que não estamos fazendo nada com ela. Então eu vou estar fazendo connect to database aqui, tá? Então isso já é o suficiente para a gente se conectar com o nosso banco de dados, deixando toda essa parte da conexão num arquivo separado também, tá? Então, ainda nessa parte de melhorar aqui, né, deixar tudo mais organizado para nós, o que eu vou estar fazendo aqui é tirar essa string do nosso database.js, tá? Por quê? Eu acredito que não é função dele, tá? Estar utilizando dessa forma aqui o link da URL de conexão, pois isso é algo muito sensível, tá? Então o que nós vamos estar fazendo aqui é utilizar variáveis de ambiente, certo? Então para isso nós vamos estar criando aqui na raiz da nossa pasta um .env, tá? Esse arquivo .env ele é responsável por armazenar as nossas variáveis de ambiente. Então aqui nós vamos estar criando uma variável de ambiente assim, tudo em maiúsculo, database URL recebe algo. O que ele recebe é, opa, que eu não copiei aqui, ele recebe isso aqui e não precisa nem ser string, tá? Recebe assim cru mesmo, tá? Então nós já salvamos essa variável de ambiente aqui. Só que esse .env, ele também, afinal, ele está armazenando um dado sensível, certo? Então se você é desenvolvedor, você vai ter acesso a esse dado aqui no seu projeto. Outra pessoa que for baixar ele, se ela precisar ter o acesso, ela vai conseguir de um jeito seu URL, mas ela não deve estar no seu projeto, tá? Então para isso nós vamos criar um outro arquivo aqui, que é o .env.example, tá? E o que esse arquivo é? Ele é apenas um modelo de como deve ser o seu .env, ou seja, quando uma pessoa baixar essa aplicação, ela precisa ter uma database URL, né? Toda essa explicação você pode dar no seu readme do projeto, onde você quiser, tá? Mas aqui basicamente a sua aplicação precisa ter uma URL da database, né? E assim você disponibiliza um exemplo para o usuário, para outro desenvolvedor. Ele sabe, se eu quiser ter acesso a essa database, eu preciso pedir para tal pessoa e assim eu consigo incluir ela no meu .env próprio, né? E como ela é uma informação sigilosa, nós precisamos ter ela em segurança, né? Então o que eu vou fazer aqui é dar um cd ponto, porque aqui no meu Videoteca API eu tenho o gitignore. Eu deveria ter o gitignore aqui. Então eu vou dar um code ponto aqui no Videoteca. O gitignore não aparece no ls porque ele é escondido. Tá tranquilo. Então aqui eu vou colocar para ele ignorar também o .env. Ou seja, o arquivo .env não será enviado quando eu for fazer o commit dessas alterações, certo? Então tendo o .env example aqui para os outros devs saberem o que precisa e tendo o nosso .env com informação de verdade, o próximo passo é fazer o Node entender as variáveis de ambiente corretamente, tá? E para isso, nós vamos estar utilizando uma dependência de desenvolvimento, então eu vou parar aqui o nosso servidor e eu vou estar instalando o yarn add.env, tá? .env, ele é mais uma dependência, tá? Você pode colocar ele como dependência de desenvolvimento ou não, tanto faz, tá? Eu vou colocar ele até aqui como dependência de desenvolvimento. E ele basicamente vai ser responsável por dizer para o nosso Node
Desculpa novamente por ter batido no mic. Ele vai estar basicamente dizendo para o Node entender variáveis de ambiente, certo? Então, para isso aqui no nosso server.js, nós vamos estar vindo aqui e fazer um require do.env.config, tá? E aqui nós não estamos importando ele como uma variável, né? Nós estamos importando ele, require.env, e já executando algo que tem dentro dele. Então, se nós dermos um yarn dev aqui, ele vai estar funcionando tudo tranquilamente, tá? Mas aqui na nossa database, agora que nós passamos o require.env globalmente no server.js, né? O nosso projeto todo entender o .env, aqui nós vamos passar para ele, finalmente, utilizar as variáveis de ambiente, tá? E para utilizar aqui nesse caso, nós apagamos toda essa string, tá? E nós vamos fazer proxies.env, tá? E nós vamos passar aqui depois desse ponto qual é a variável de ambiente que a gente precisa. Então, proxies.env vai acessar as variáveis de ambiente que estão sendo gerenciadas pelo .env e nós precisamos passar esse nome aqui para ele saber qual que ele tem que puxar. Então, nesse local vai ser atribuído esse valor aqui. Tranquilo? Então, salvando aqui, ele já vai atualizar e já vai voltar a funcionar a nossa database, porque é como se a gente tivesse com aquela string aqui. Então, agora o nosso dado de qual que é a URL da database já está salvo e seguro, tranquilo? Então, dessa forma nós conseguimos estruturar a nossa conexão com a base de dados em um arquivo diferente e, inclusive, utilizar variáveis de ambiente para deixar dados sensíveis de forma segura na nossa aplicação, certo? Então, depois de toda essa configuração que fizemos aqui, nós finalmente temos a nossa aplicação pronta para começar a desenvolver, certo? Então, nós fizemos da melhor maneira todo o start da nossa aplicação de maneira organizada, já separamos por rotas, já expliquei para vocês o que são rotas, consegui dar uma iniciação também em banco de dados, e apesar desses vídeos terem sido mais sobre configuração, né, mais da base mesmo do Node, não termos desenvolvido nada em API, isso é super importante. Uma hora que você fixa mesmo esse conteúdo, você consegue startar uma aplicação com Node em 20 minutos, cara. É insano de rápido que fica depois que você aprende. Então, eu recomendo que você revise esse vídeo quantas vezes precisar, conversem comigo, vocês podem me chamar onde quiserem, entrar no Discord, conversar com as pessoas. Assim todos nós conseguimos aprender juntos, certo? Então, o meu objetivo aqui é ajudar você a aprender. Eu espero estar contribuindo com isso e qualquer coisa que eu puder fazer por você, me chame no Discord ou em qualquer outro local que eu vou tentar ajudar, beleza? Agradeço a todos que assistiram e até o próximo vídeo, galera. Valeu!